Antártica, o continente gelado no extremo sul do planeta, é conhecido por suas vastas e desoladas paisagens no meio da expansão congelada. Pode-se encontrar formações peculiares, objetos e animais que desafiam a imaginação. Vamos examinar o que torna a Antártica um dos lugares mais bizarros do planeta. Desde uma aterrorizante minhoca cerda até impressionantes formações de gelo em formato de cubo. Olá, eu sou Henrique Brasil e você vai saber agora 20 coisas muito estranhas sobre a Antártica. Número 20. Estrutura oval misteriosa. A Antártica é inegavelmente um dos lugares menos explorados do mundo devido à sua vastidão e temperaturas gélidas. É extremamente desafiador descobrir todos os seus segredos, tanto acima quanto abaixo do gelo. Graças à tecnologia, os pesquisadores fizeram progressos significativos na busca por conhecimento. E curiosos sobre o continente mais ao sul também podem conduzir suas próprias investigações, revisando incontáveis imagens de satélite. O número de estruturas intrigantes descobertas na Antártica por meio do Google Maps ou Google Earth é surpreendente. As pessoas alegaram ter encontrado grandes pirâmides, discos voadores caídos e bases ultra-secretas no continente. O lugar realmente está envolto em mistério e intriga. Uma das imagens que circula na internet é essa estrutura oval intrigante no gelo. Algumas pessoas estão convencidas de que isso é feito pelo homem, ou até mesmo feito por alienígenas. Teorias sugerem que a estrutura, com 120 metros de diâmetro, é a evidência de uma civilização do passado, quando as condições na Antártica ainda eram hospitaleiras. Cientistas têm afirmado há décadas que a ideia de uma antiga civilização humana na Antártica é altamente improvável. Eles dizem que o continente tem sido coberto de gelo por 15 milhões de anos, muito antes da primeira civilização humana conhecida. Também parece ser muito improvável que humanos estabelecessem assentamentos no deserto congelado da Antártica, especialmente considerando que cientistas com toda a sua tecnologia avançada ainda têm dificuldades para ficar por lá. Você acredita que a Antártica já foi lar de alguma antiga civilização? Número 19. Monstro do Lago Ness. Paleontólogos podem ter encontrado evidências físicas do monstro do Lago Ness nas profundezas geladas da Antártica. Bem, na verdade são os restos de um réptil extinto, mas sua aparência enorme e monstruosa se assemelha muito à criatura mítica. Milhões de anos atrás, esse elasmossauro habitava a Terra junto com dinossauros ferozes. Tinha um pescoço longo e um corpo de 12 metros de comprimento, pesando até 15 toneladas. Imagine o quão assustador seria ver uma criatura dessas debaixo d'água. Pesquisadores descobriram os restos desse gigante na ilha Seymour, da Antártica, em 1989, mas recuperar os fósseis foi um trabalho enorme. Na verdade, os cientistas só conseguiram extrair completamente o espécime em 2017. É fascinante descobrir os monstros das profundezas que existiam há milhões de anos. E à medida que os cientistas continuam investigando a rica história de nosso planeta, é provável que eles recuperem os restos de muito mais monstros no futuro. Número 18. Mistério dos pinguins Adélia desaparecidos. Cientistas que estavam monitorando uma colônia de pinguins Adélia fizeram uma descoberta trágica quando viram que a população havia caído de 160 mil em 2011 para apenas 10 mil após 4 anos. Os números foram surpreendentes e os pesquisadores não puderam deixar de se perguntar o que havia acontecido com os pinguins Adélia. Em 2010, os pinguins passaram por uma mudança drástica em seu ambiente quando um enorme iceberg do tamanho de Roma encalhou perto de seu habitat, efetivamente dificultando o acesso deles à costa, onde costumavam caçar peixes para se alimentar. Os pesquisadores que notaram o declínio dos números da colônia presumiram que o iceberg era um obstáculo tão grande que cerca de 150 mil pinguins morreram. Outros especialistas, no entanto, sugeriram que essa teoria sombria não era a única explicação possível para tamanha queda na população da colônia. Era também provável que a maioria dos pinguins simplesmente tenha se afastado para encontrar um lar diferente após a presença do iceberg tornar a vida muito difícil para eles por ali. A realocação em massa poderia ter ocorrido nos 4 anos em que a colônia não estava sendo observada. No entanto, a menos que uma investigação mais aprofundada seja feita sobre o assunto, não podemos realmente saber com certeza o que aconteceu com todos esses pinguins que aparentemente desapareceram. Número 17. O frenesi alimentar das baleias.
Passageiros de um navio de cruzeiro próximo à Antártica foram agraciados com um espetáculo fascinante no oceano, quando uma enorme congregação de baleias com barbatanas se reuniu para desfrutar de um banquete de crio. O frenesi alimentar cobria uma vasta área até onde os olhos dos passageiros podiam ver. Estima-se que eles testemunharam até 1000 baleias naquele momento. Havia tantas delas naquela área que já estavam se chocando umas com as outras. O local também acabou cheirando a brócolis podre por causa do hálito das baleias. A razão para esse frenesi alimentar foi a presença de um enorme enxame de minúsculos crustáceos nadadores chamados crio antártico. Seu grande número atraiu as baleias e também milhares de aves marinhas. Acredita-se que uma recente pluma de fitoplâncton tenha contribuído para a rápida explosão na população de crio e, como a área era uma zona de afloramento maciço, as criaturas foram forçadas a subir à superfície, tornando-se alimento para milhares de outros animais. Diante de um grupo tão grande de baleias com barbatanas, os conservacionistas sentiram esperança de que a população desses animais estivesse aumentando. No entanto, eles ainda são considerados vulneráveis à extinção. Número 16. Anêmona do mar de cabeça para baixo. A Antártica pode não ter muitos animais em comparação com outros continentes do mundo, mas abriga algumas das criaturas mais bizarras da Terra. No fundo do gelo do mar da região do Mar de Ross, os cientistas encontraram uma misteriosa anêmona do mar que passa toda a sua vida de cabeça para baixo. Sua aparência é muito estranha, com seu corpo esbranquiçado e opaco com tentáculos de aparência delicada. Outra coisa única sobre essa criatura é que ela vive no gelo do mar, não em rochas ou recifes como outros animais de sua espécie. É fascinante como essa anêmona do mar se adaptou para prosperar sob as plataformas de gelo da Antártica. Pesquisadores fizeram essa descoberta por acaso, enquanto realizavam pesquisas ambientais para testar seu equipamento subaquático. Durante um dos testes, os pesquisadores baixaram seu ROV a uma profundidade de 300 metros. Foi quando os sistemas de câmera capturaram algo interessante. As imagens mostraram que o gelo parecia estranhamente borrado, mas quando os pesquisadores examinaram mais de perto, perceberam que haviam tentáculos saindo do gelo. Quando o aparelho se aproximou, as criaturas rapidamente se retraíram para dentro de seus buracos. Embora pouco seja conhecido sobre a misteriosa anêmona do mar, essa descoberta abriu possibilidades emocionantes sobre quais criaturas poderiam estar escondidas sob o gelo do mar da Antártica. Número 15. Bactérias que comem óleo. Quando pensamos na Antártica, os animais que primeiro vêm à mente são geralmente os pinguins e as focas, não é? No entanto, os cientistas agora estão direcionando sua atenção para um tipo diferente de ser vivo nativo do continente, algo que normalmente não é percebido. Esses seres são micro-organismos que têm a capacidade de consumir combustível. De acordo com os cientistas, a pesquisa sobre esses micróbios minúsculos pode levar a formas naturais e eficazes de limpar a poluição causada por diesel ou plástico. Para o estudo, os pesquisadores usaram as bactérias para limpar o solo afetado pelo diesel. Os cientistas abasteceram as bactérias com nitrogênio, umidade e aeração para apoiá-las nessa tarefa. Os resultados mostraram que elas tiveram sucesso em degradar o diesel no ambiente de teste. Os cientistas estão ansiosos para estudar mais essas bactérias que consomem óleo para entender melhor suas capacidades e como elas podem ser utilizadas em operações de limpeza em maior escala. Número 14. Robôs espionam pinguins. Cientistas recentemente desenvolveram um robô espião avançado, mas não é para monitorar humanos. Em vez disso, a máquina espiona pinguins. Rodeado por milhares de pinguins imperadores, o robô Echo observa fielmente as aves enquanto se move furtivamente pelo terreno gelado. Para que a tecnologia funcione, cada pinguim deve ser capturado e marcado em suas costas para que possam ser rastreados. Após isso, os cientistas não precisariam mais visitar o local pessoalmente, já que o Echo pode se aproximar facilmente das aves e escanear suas marcas para coletar dados. Também é bom porque parece que os pinguins não têm medo do robô. O Echo é um robô autônomo controlado remotamente que coleta dados em tempo real durante o ano inteiro sobre os ecossistemas marinhos do Oceano Antártico, monitorando as condições dos pinguins imperadores. Isso dá aos cientistas uma ideia geral sobre a saúde de todo o ecossistema. Mudanças significativas em seu comportamento alimentar, nado, reprodução ou outras atividades podem ser sinais reveladores de perigos no ambiente. Número 13. Precioso cocô de pinguim.
Além do eco, os cientistas encontraram outra maneira de rastrear os pinguins. Embora não seja tão legal quanto usar um robô espião, os pesquisadores têm tido sucesso em localizar colônias de pinguins e determinar seus números observando as fezes deles por meio de satélites. Por mais de 3 décadas, as manchas de guano têm sido utilizadas para monitorar as populações de pinguins. Como as manchas são muito grandes, elas podem ser rastreadas por satélites graças ao sistema de observação da Terra da NASA. Ao observar os satélites Landsat, os pesquisadores têm conseguido utilizar essa tecnologia para rastrear as populações de pinguins e descobrir colônias anteriormente desconhecidas. A tecnologia de satélite desempenhou um papel fundamental nessa tarefa extraordinária. Uma dessas descobertas foi feita nas Ilhas Danger, uma área raramente estudada devido à cobertura desafiadora de gelo marinho. Os cientistas também avistaram aproximadamente 166 mil pinguins na Ilha Brash, juntamente com 23 mil pinguins na Ilha Earl e 7 mil pinguins na Ilha Darwin. Essas descobertas destacam o poder da tecnologia de satélite em fornecer dados precisos e abrangentes sobre as populações de pinguins. Número 12. Pinguim completamente branco. Situada no Oceano Atlântico, entre a Argentina e a Antártica, a ilha Geórgia do Sul tem um lugar especial na história e na vida selvagem. Ela serviu de cenário para a heróica travessia de Ernest Shackleton em 1916, um testemunho da resiliência humana. Hoje, a ilha é um santuário para diversas espécies de pinguins. Entre a agitada colônia de pinguins rei, macarrone, barbicha e gencianas, uma espécie me chama a atenção de Noah Striker, um ornitólogo de expedição que está explorando a Antártica. No meio do mar preto e branco, ele avista um pinguim solitário de aparência marcante por causa de sua pelagem branca como a neve. Ele não conseguiu determinar se o pinguim era albino, leucístico ou algo mais, mas sabia que era uma descoberta verdadeiramente rara. A plumagem predominantemente preta e branca dos pinguins tem um propósito crucial de camuflagem marinha chamado counter-shedding. Essa coloração permite que os pinguins se misturem perfeitamente ao oceano, tanto de baixo quanto de cima. No entanto, para um pinguim completamente branco, se aproximar sorrateiramente da presa debaixo d'água ou se esconder de predadores pode ser mais desafiador devido à falta de camuflagem. Apesar de sua aparência não convencional, o pinguim genciana completamente branco parece estar com boa saúde. Os membros de sua colônia parecem aceitá-lo como um indivíduo único, permitindo que ele se integre e conviva livremente entre eles. Número 11. Descoberta de uma nova ilha. Em uma reviravolta notável, uma ilha nunca antes vista emergiu recentemente na costa da Antártica. Essa descoberta extraordinária foi feita pelos membros do projeto de pesquisa Thwaites Offshore, ou THOR, durante uma expedição à Baía Pine Island. Os pesquisadores do projeto THOR perceberam a presença de uma ilha não mapeada enquanto a embarcação de pesquisa passava pela região. A ilha, que eles posteriormente chamaram de Sif, em homenagem à esposa do deus do trovão, Thor, provavelmente estava oculta sob o gelo. Devido ao derretimento da geleira, a massa de terra estava exposta. Os pesquisadores não perderam tempo em realizar investigações iniciais e coletar amostras da ilha. Eles encontraram vestígios de granito na ilha que podem fornecer informações valiosas sobre as dinâmicas e a mudança do continente. O surgimento da ilha Sif é apenas um exemplo das mudanças dramáticas que vêm acontecendo na Antártica devido ao aumento das temperaturas. Imagens de satélite recentemente divulgadas pela NASA mostraram um derretimento significativo na ponta norte da Península Antártica. A ilha Eagle, localizada na região, passou por um período de calor extremo, levando ao derretimento de uma parte substancial de sua cobertura de neve e gelo. Eventos de derretimento continuam sendo motivo de preocupação entre os cientistas, mas às vezes também levam a incrível descobertas de estruturas que antes estavam ocultas. Número 10. Verme de cerdas douradas assustador. A Antártica abriga animais estranhos. Dê uma olhada nesse cara. Isso não te dá calafrios? Apesar de parecer um enfeite de Natal, a aparência deste estranho verme de cerdas na Antártica está longe de ser alegre. Ele é muito diferente dos vermes com os quais estamos familiarizados e até parece uma criatura alienígena. O pior é que ele pode crescer até 25 centímetros de comprimento. Esse verme de aparência estranha, chamado Eulagisca gigantea, pode ser encontrado no Oceano Antártico. Essa espécie possui cerdas distintas por causa da cor dourada brilhante. Acredita-se que as cerdas são usadas para se mover no fundo do oceano e se defender contra predadores.
Suas mandíbulas assustadoras e dentes afiados indicam que ele se alimenta de outros animais ou é um necrófago. A descoberta desse verme de cerdas só prova o quão bizarra podem ser as profundezas do oceano. Número 9. Partículas misteriosas emergem do gelo antártico. Algo extraordinário foi recentemente descoberto na Antártica, deixando os cientistas perplexos e questionando as leis fundamentais da física no campo da física de partículas. A coleção de partículas conhecidas, chamada de modelo padrão, forma a base de nossa compreensão do universo. No entanto, de acordo com o modelo padrão, partículas de alta energia como raios cósmicos não deveriam conseguir penetrar a Terra e emergir do outro lado. Isso ocorre porque, teoricamente, essas partículas energéticas têm uma alta probabilidade de colidir com a matéria e nunca escapar das profundezas de nosso planeta. No entanto, desde março de 2016, 2 eventos na Antártica desafiaram essa expectativa, chamando a atenção dos pesquisadores. A Antena Transitória Impulsiva Antártica da NASA, ou ANITA, é uma antena projetada para detectar raios cósmicos do espaço exterior. No entanto, os dados da ANITA causaram agitação na comunidade científica quando ela detectou inesperadamente partículas emanando do gelo antártico em vez de virem do cosmos. Essa observação sem precedentes levou os cientistas a especularem sobre a existência de partículas desconhecidas. Uma equipe de físicos liderada por Peter Gorham, Alex Dezevec e Eric Oberlin, da Universidade do Havaí, junto com colaboradores de todo o mundo, começou a investigar essas partículas misteriosas registradas pela ANITA. Eles analisaram meticulosamente os dados coletados por outros detectores, incluindo o Observatório de Neutrinos IceCube, para identificar eventos semelhantes. Para sua surpresa, descobriram várias instâncias de eventos que se moviam para cima e que anteriormente passaram despercebidos. Portanto, enquanto os resultados são intrigantes, todos os físicos concordam que mais dados são essenciais para verificar as implicações inovadoras das descobertas da ANITA e do IceCube. Número 8. Baleias azuis estão voltando. O maior animal que já existiu, a baleia azul, criticamente ameaçada, fez um retorno encantador às águas próximas à remota ilha da Geórgia do Sul, localizada na Antártica. Pesquisadores que conduziram um levantamento recente ao redor da ilha subantártica ficaram pasmos ao encontrar dezenas de baleias azuis, comparado a apenas um avistamento entre 1998 e 2018. A Geórgia do Sul tornou-se um centro de caça às baleias no início do século XX, especialmente para as baleias jubarte e baleias azuis. A população de baleias azuis caiu para apenas 0,15% de sua população antes das intensas atividades de caça nas décadas de 1930, com mais de 42 mil baleias caçadas entre 1904 e 1971. Os cientistas descreveram a situação como um golpe de sorte que as baleias azuis não foram completamente extintas. A expedição liderada por britânicos registrou incríveis 38 avistamentos de baleias azuis na superfície em questão de algumas semanas, totalizando 58 baleias individuais. Essas descobertas não apenas confirmaram a presença das baleias azuis, mas também sugeriram a possível recuperação de sua população na região. O reaparecimento das baleias azuis perto da Geórgia do Sul é motivo de celebração e também um incentivo à ação para todos nós continuarmos protegendo a vida marinha. Número 7. A Antártica está ficando mais alta. Pode parecer estranho, mas devido a alguns processos geológicos, o leito de rochas sob a Antártica está se elevando constantemente, cerca de 4 centímetros por ano, fazendo com que o continente fique mais alto. O que poderia estar causando esse fenômeno? Bem, os cientistas dizem que o afinamento do gelo pode ser o culpado. De acordo com suas teorias, à medida que o gelo na Antártica continua a derreter, o peso sobre o leito de rocha fica mais leve e é empurrado para cima pelo fluxo do manto da Terra. O que é surpreendente, porém, é que os cientistas anteriormente pensavam que o levantamento do leito de rocha ocorria ao longo de milhares ou dezenas de milhares de anos. Suas descobertas revelam o contrário, mostrando que o levantamento do leito de rocha aconteceu rapidamente ao longo de séculos ou décadas. Os cientistas sugerem que esse efeito dramático pode ser devido ao fato de que o manto sob o leito de rocha da Antártica é rápido e fluido. Essa descoberta demonstra o enorme impacto que a perda de gelo na Antártica tem em nosso mundo, até mesmo tornando o continente mais ao sul mais alto e mudando drasticamente sua estrutura física. Número 6. Operações fantasmas.
No coração da plataforma de gelo Byrd, na Antártica, em meio ao frio extremo e à escuridão do inverno antártico, encontra-se uma estação fantasmagórica que é regularmente deixada abandonada por vários meses. No entanto, mesmo que a base de pesquisa esteja sem ninguém, ela ainda é programada para realizar autonomamente trabalhos científicos vitais no ambiente gélido. O inverno antártico apresenta desafios únicos que tornam inseguro para os pesquisadores permanecerem na estação de pesquisa Hale 6. Como resultado, a estação passa por um abandono anual, suspendendo temporariamente suas atividades científicas durante os meses de inverno. No entanto, isso não significa que o trabalho importante realizado na Hale 6 seja interrompido. Os sistemas automatizados da estação garantem que medidas cruciais de clima, ozônio e clima espacial continuem sendo coletadas e transmitidas aos pesquisadores, fornecendo dados inestimáveis sobre as mudanças no ambiente da região. No centro da plataforma de automação está uma microturbina carinhosamente apelidada de motor a jato numa caixa pelos pesquisadores. Abrigada em um container com controle de temperatura, a microturbina opera continuamente, funcionando com sistema autônomo de abastecimento. Essa fonte de energia inovadora mantém as luzes acesas e garante o funcionamento dos diversos instrumentos científicos da estação Hale 6. A capacidade de manter a instrumentação científica ligada mesmo em ambientes extremos e inóspitos é de suma importância. As descobertas feitas em estações de pesquisa como a Hale 6 têm implicações de grande alcance e contribuem significativamente para a nossa compreensão do mundo. A coleta contínua de dados, mesmo durante o fechamento de inverno, garante que os pesquisadores não percam informações vitais e avanços científicos. Número 5. Cubos de gelo gigantes. As coisas mais estranhas e deslumbrantes podem acontecer na Antártica. Um exemplo disso são as formações bizarras que podem ser encontradas no continente. Por exemplo, essas estruturas de gelo gigantes que se assemelham a cubos de açúcar foram avistadas em certas áreas da Antártica, levantando questões sobre sua origem e formação. Os cubos são tão impressionantes que as pessoas especulam que poderiam ter sido construídos por uma civilização inteligente. Essa imagem, intitulada Cubos de Gelo Gélidos, foi tirada em 1995 sobre a costa inglesa da Península Antártica Meridional. Ela mostra a beleza hipnotizante dessas formações retangulares de gelo. A fotografia ganhou o prestigioso prêmio principal no concurso anual de fotografia científica da Royal Society em 2017. Mesmo que a formação pareça incrível demais para ser totalmente natural, os cientistas insistem que há uma explicação científica para esse fenômeno. De acordo com eles, as massas colossais de gelo na Antártica estão em constante movimento, à medida que o gelo se espalha e se afina e desenvolve rachaduras. Inicialmente, essas rachaduras se formam paralelas ao movimento do gelo, resultando em uma série de fendas horizontais. À medida que o tempo passa, outro conjunto de rachaduras emerge perpendicularmente ao fluxo de gelo, contribuindo assim para a criação do distinto padrão em forma de grade observado nos cubos de gelo gigantes. Número 4. Focas auxiliam os pesquisadores. As condições climáticas extremas e as densas camadas de gelo da Antártica representam desafios significativos para os pesquisadores que buscam explorar suas vastas e misteriosas águas. No entanto, uma equipe de cientistas japoneses encontrou uma solução inovadora para superar esses obstáculos, contando com a ajuda de um aliado inesperado: as focas. Em uma notável demonstração de colaboração entre seres humanos e animais marinhos, os pesquisadores conceberam um projeto que envolvia equipar focas de Weddell com dispositivos de coleta de dados por satélite. Esses dispositivos acoplados às cabeças das focas permitiram que os cientistas coletassem informações cruciais sobre as características do oceano nas regiões mais inóspitas da Antártica. 8 focas equipadas com esses dispositivos de alta tecnologia embarcaram numa missão extraordinária para coletar dados durante os meses de inverno do Hemisfério Sul. Os dados coletados pelas focas forneceram informações valiosas sobre a temperatura da água, os níveis de salinidade e as correntes oceânicas no Oceano Antártico. Uma das descobertas notáveis do estudo foi a grande distância percorrida pelas focas, com uma delas viajando incríveis 634 quilômetros, demonstrando a notável mobilidade dessas criaturas marinhas. Número 3. Sono das focas durante seus mergulhos.
As focas-elefante podem ser uma das criaturas com os hábitos de sono mais estranhos. A praia parece ser o local perfeito para uma soneca tranquila, e as focas-elefante certamente sabem como aproveitar o tempo em terra. No entanto, pesquisas inovadoras revelaram que essas criaturas aparentemente preguiçosas possuem um padrão de sono que é algo além do comum. Na verdade, eles dormem apenas 2 horas por dia, em curtos períodos, enquanto realizam mergulhos profundos no oceano. Sim, você ouviu direito. Essas fascinantes criaturas tiram uma soneca enquanto estão debaixo d'água. Cientistas descobriram que durante seus mergulhos profundos, as focas-elefante tiravam cochilos curtos de aproximadamente 10 minutos cada. Esses períodos de sono eram intercalados com mergulhos de 30 minutos, nos quais as focas desciam em espiral enquanto sonhavam. Também foi descoberto que em águas mais rasas sobre a plataforma continental, as focas às vezes dormiam enquanto descansavam no fundo do mar e eventualmente viravam de cabeça para baixo. Os padrões de sono das focas-elefante servem a um propósito crucial para sua sobrevivência. Ao dormirem durante os mergulhos, esses animais marinhos conseguem escapar da predação. Eles são mais vulneráveis a predadores como tubarões e orcas quando estão perto da superfície do oceano. Portanto, eles passam apenas alguns minutos lá para respirar entre os mergulhos. Graças à sua notável capacidade de prender a respiração por períodos prolongados, eles podem entrar em um sono profundo durante esses mergulhos abaixo da superfície. Número 2. Orcas se unem para caçar uma foca. Orcas estão entre os predadores mais temidos dos oceanos. Elas não são apenas ferozes, fortes e inteligentes, mas também caçam em grupos, tornando ainda mais difícil para suas presas escaparem delas. Cientistas testemunharam um momento aterrorizante em que uma foca ficou presa no gelo marinho, cercada por 4 orcas. As orcas sabiam que não podiam empurrar a foca diretamente para fora do gelo, mas também sabiam que haviam outras maneiras de alcançar esse objetivo. Em um esforço coordenado, as 4 orcas nadaram para cima e para baixo na água, nadando ao redor para criar ondas fortes o suficiente para quebrar a placa de gelo em pedaços menores. Logo, as ondas conseguiram derrubar a foca do gelo, e a pobre criatura não teve chance contra essas orcas astutas. Sabe-se que o trabalho em equipe é um sinal de inteligência, e as orcas são verdadeiras mestras nesse aspecto impressionante. Estudar essas criaturas é realmente fascinante devido à sua diversidade. Cientistas observaram que um grupo de orcas pode se comportar de maneira diferente em comparação com outros grupos. Algumas delas também possuem estratégias únicas de caça. De certa forma, pode-se dizer que elas têm um tipo de cultura que as distingue umas das outras. Os cientistas ainda estão debatendo se espécies não humanas realmente experimentam cultura ou não, mas não podem negar que muitos animais, como as orcas, são criaturas verdadeiramente sofisticadas e cheias de surpresas. E agora é hora do tópico de hoje. Há rumores de que cientistas russos encontraram algo surpreendente em suas pesquisas na Antártica. Sabe-se que eles estiveram na vanguarda da exploração dos lagos subglaciais no continente há muitas décadas. Há alguns anos, eles conseguiram perfurar o gelo e alcançar a superfície do lago. No entanto, o que eles realmente descobriram sob o gelo tem sido cercado por especulações e intriga. Alguns dizem que a Rússia rompeu o silêncio e revelou que a Antártica não é o que estão nos dizendo, porque quando perfuraram o gelo, descobriram algo impressionante. Alegadamente encontraram seres vivos que faziam parte de uma cidade próspera escondida nas profundezas da Antártica. Também há teorias de que a Rússia encontrou vários pontos quentes no continente, onde seu radar e tecnologia de escaneamento detectaram atividades suspeitas sob o gelo. Muitas pessoas especulam que seres estranhos têm vivido secretamente na Antártica o tempo todo. Você acredita que essa cidade oculta realmente possa existir? Número 1. Muro de gelo maciço. Os enormes muros de gelo da Antártica têm sido o centro de conspirações há algum tempo. Para aqueles que acreditam em uma Terra plana, eles estão convencidos de que nosso planeta é um disco circular e que a Antártica é um muro de gelo que serve como uma barreira ao redor da borda. A teoria é ainda mais alimentada pela especulação de que as autoridades proibiram pessoas comuns de visitar a Antártica para que a verdade sobre o muro de gelo na Terra plana não seja revelada. Claro, os cientistas insistem que, embora paredes de gelo realmente existam na Antártica, elas não cercam a Terra, uma vez que a Antártica é um continente no hemisfério sul. De acordo com especialistas, uma parede de gelo ao redor do mundo não é sustentável, a menos que esteja ligada a uma massa de terra.
ela simplesmente se afinaria e se desintegraria rapidamente. Com todos os mistérios em torno da Antártica, não é surpreendente que muitas teorias tenham surgido sobre sua verdadeira natureza. O continente continua a capturar a imaginação de muitas pessoas, dando origem a conspirações verdadeiramente fora deste mundo. Ainda existem muitas coisas na Antártica que nós ainda não descobrimos. Qual o mistério da Antártica mais te intrigou? Deixe seu comentário aqui abaixo. Gostou do vídeo? Então curte aí e já te inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Muito Estranho com Henrique Brasil. Até mais!